Sabe, a República Brasileira, ela não nasceu em paz, não. Longe disso. Ela foi, na verdade, forjada no puro caos ali, nas ruas da capital da época, o Rio de Janeiro. E pra gente entender de verdade as rachaduras, as disputas que marcaram o comecinho desse período, a gente vai mergulhar em 3 grandes revoltas urbanas. Revoltas que, olha, abalaram as estruturas do novo regime. Então, pensa comigo. A monarquia tinha acabado de cair, foi-se o império, mas a pergunta que não queria calar, a pergunta que estava no ar era: tá, mas para quem era essa nova república? Quem é a ser considerado cidadão de verdade nessa nova nação? E mais, quais seriam os direitos dessa gente? É essa pergunta, essa questão central que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Olha, a promessa era linda, né? No papel falava-se de um Brasil moderno, um Brasil livre, com ordem e progresso. Mas a realidade? A realidade foi outra história, completamente diferente. O que a gente viu de fato foi autoritarismo militar, a grande, imensa maioria da população simplesmente excluída do direito de votar, e, no fundo, um país onde as elites ficavam brigando entre si pelo poder, enquanto o povo, bom, o povo era só espectador, deixado totalmente de fora das decisões. E é aqui que a gente chega num ponto, olha, crucial. Tem uma citação ótima das historiadoras Lilia Schwartz e Eloise Starling, que diz que a República já nasceu sendo um objeto de disputa. Pensa só nisso. Nem os próprios fundadores, os militares, conseguiam concordar sobre que raio de república eles queriam construir. E essa divisão interna, essa falta de consenso, foi a faísca, o estopim para o primeiro grande conflito que a gente vai ver. E essa primeira prova de fogo da República foi basicamente uma briga de família. Uma briga feia, viu? Uma disputa entre as mesmíssimas elites que tinham acabado de tomar o poder. Agora, atenção aqui, porque esse ponto é super importante para não confundir as coisas. A gente teve 2 grandes revoltas na Marinha, só que, olha, elas não têm nada a ver uma com a outra. De um lado, a revolta da Armada, uma briga de oficiais de alta patente, brancos pelo poder político. Do outro lado, a revolta da Chibata, que a gente vai ver daqui a pouco. Essa foi uma luta de marinheiros de baixa patente, a maioria negros, por direitos humanos básicos, por dignidade. São 2 universos completamente distintos. Então, essa tal de revolta da Armada, ela aconteceu em 2 etapas, saca? A primeira foi em 1891. O presidente Deodoro da Fonseca foi lá e, na cara dura, fechou o Congresso. Inconstitucional. A Marinha não gostou, ameaçou bombardear o Rio e pronto, Deodoro renunciou. Fim do primeiro ato. Mas aí, 2 anos depois, a Marinha se revolta de novo, dessa vez contra o vice que assumiu, o Floriano Peixoto. O motivo? Floriano simplesmente se recusava a convocar novas eleições como a Constituição mandava. Era um novo cabo de guerra. Então, o que a gente tira disso tudo? O ponto central é esse, ó. O primeiro grande conflito da República foi uma briga de cachorro-grande, uma briga interna. Era uma disputa entre grupos de poder para ver quem ia sentar na cadeira de chefe. E os direitos da população? Ah, isso aí nem entrava na pauta, não estava nem perto de ser discutido. Ok, agora a gente vai mudar de cenário. Vamos sair dos gabinetes, dos palácios, dos navios de guerra e vamos descer para o nível da rua, para o chão do Rio de Janeiro daquela época. Porque ali, um outro tipo de batalha estava prestes a explodir. E essa era a batalha do povo contra o próprio Estado. Muita gente ouve falar da revolta da vacina, lá de 1904, e pensa que foi só um monte de gente contra a ciência, né? Mas olha, a história é bem mais complexa. Foi muito, mas muito mais do que isso. Foi a gota d'água, o acúmulo de um monte de coisa. A população pobre já estava sofrendo há tempos com as casas sendo demolidas, com despejos em massa, com um monte de regras de higiene que, na verdade, controlavam cada aspecto da vida delas. A vacina obrigatória, no fim das contas, foi só o estopim que fez o barril de pólvora explodir. E para entender essa revolta, a gente precisa pegar um ponto-chave, a questão moral da coisa. O historiador José Murilo de Carvalho explica isso muito bem. A briga toda tinha a ver com honra. Imagina só, a ideia de que um agente do governo, um estranho, podia simplesmente entrar na sua casa à força e violar a intimidade da sua família, isso era visto como algo intolerável. Era o Estado cruzando uma linha que, para as pessoas daquela época, era absolutamente sagrada. E tem uma fala de um dos revoltosos, um homem negro, que é simplesmente genial. Resume tudo. Ele disse que o objetivo era mostrar ao governo que ele não põe o pé no pescoço do povo. Olha que forte isso. Não era uma reação cega e irracional. Pelo contrário,
Era um ato de resistência superconsciente. Era o povo, na prática, desenhando uma linha no chão e falando para o governo: daqui vocês não passam. Era uma briga para definir, afinal, quais eram os limites do poder do Estado na vida de cada um. Beleza, vamos agora para nossa terceira e última revolta. E essa aqui, olha, ela toca na ferida mais aberta, mais profunda daquela nova república. A total incapacidade do novo regime de lidar com a herança maldita da escravidão. O próprio nome da revolta já diz tudo. Revolta da chibata. A chibata era o chicote. Pensa bem, a escravidão tinha oficialmente acabado em 1888, mas na prática, para os marinheiros que eram em sua maioria negros, a realidade do chicote continuava lá, firme e forte. Eles eram, no papel, cidadãos livres de uma república, mas eram tratados exatamente com a mesma brutalidade que seus pais, seus avós, sofreram na escravidão. E uma coisa precisa ficar muito clara. A rebelião foi o último recurso. Eles não partiram para a violência de cara. Liderados pelo grande João Cândido, que ficou conhecido como o Almirante Negro, eles tentaram de tudo antes. Fizeram petição para o presidente, mandaram carta avisando e nada. Foram solenemente ignorados. Parece que a revolta armada era a única língua que a elite da República estava disposta a entender. E as exigências deles, olha, eram super claras, organizadas e, vamos combinar, justíssimas. Não era só parem de nos bater. Não. Eles queriam o fim de um sistema inteiro. Eles pediam educação, treinamento técnico igual para todo mundo, não só para os brancos, pediam respeito, melhores condições de vida, comida decente e a demissão dos oficiais que eram abusivos. Era, na verdade, um movimento por cidadania de verdade ali dentro da Marinha. Com os canhões dos navios mais modernos do Brasil apontados para o Rio de Janeiro, o governo ficou sem saída. Foi pressionado e cedeu. O Congresso correu para aprovar uma lei acabando com os castigos e ainda por cima prometeu anistia, o perdão para todos os revoltosos. Por um instante, deve ter parecido uma vitória assim, histórica, mas na verdade era uma cilada. O que veio depois é de cortar o coração. É devastador. A tal promessa de anistia era mentira, foi rasgada. Centenas de marinheiros foram caçados, presos, torturados, alguns fuzilados, outros enviados para morrer nos seringais da Amazônia em condições desumanas. A frase do historiador Álvaro Pereira do Nascimento é pesadíssima e perfeita. Ele diz que o navio que levava esses homens parecia o último navio negreiro em pleno século XX. Isso escancara uma verdade cruel. Para aquela república, a vida de um homem negro ainda valia muito, muito pouco. Então tá, a gente passou por essas 3 revoltas. O que tudo isso nos diz sobre o nascimento da República aqui no Brasil? Essa tabela resume a coisa toda de um jeito brilhante. A gente tem 3 visões completamente diferentes do que era ou do que deveria ser a República. Para a elite da Armada, era um prêmio, uma disputa pelo poder. Para o povo do Rio, na revolta da vacina, era um poder invasor, autoritário que precisava de limites. E para os marinheiros negros da revolta da chibata, era uma promessa vazia, uma promessa de igualdade que, na prática, não tinha sido cumprida de jeito nenhum. É por isso que o ponto central aqui é o seguinte: isso não foi só baderna, não foram só uns distúrbios, foram, na verdade, debates. Debates violentos, desesperados, sobre qual seria a alma da nova nação. Cada um desses grupos, com as armas que tinha e com as suas razões, estava lutando para enfiar goela abaixo a sua própria definição do que era ser brasileiro e ser cidadão nessa nova ordem. E tudo isso nos deixa com a pergunta final, para a gente pensar. A história desse começo de república no Brasil deixa claro que uma nação não nasce pronta de uma hora para outra. Ela é construída, forjada, no meio de muita luta, de muito conflito. E a pergunta que fica e que ecoa até os dias de hoje é: no meio desses conflitos todos que moldam um país, qual visão de sociedade, qual visão de cidadania acaba vencendo no final? A história que geralmente se conta sobre a Primeira República do Brasil é a de uma transição, bem, civilizada, quase um desfile. Mas e se por trás dessa fachada de progresso existisse, na verdade, um projeto de violência e abandono? É exatamente essa a questão que a gente vai investigar hoje. 6.000. Parece só um número, né? Mas é bom guardar ele na memória porque ele representa a dimensão de uma tragédia gigantesca. Pois é, 6.000 homens. E eles não foram lutar contra um exército invasor, não. A missão deles era outra: destruir Canudos, um povoado de camponeses lá no sertão da Bahia. E o crime deles? Basicamente, tentar sobreviver por conta própria.
E aqui está o ponto central da nossa análise. De um lado, a gente tem esse mito, essa história bonita de uma passagem de bastão super ordeira lá no Rio de Janeiro, só que do outro lado, para quem vivia longe da capital, a realidade era bem diferente. Era uma realidade brutal de um estado que não oferecia absolutamente nada, mas cobrava tudo. E muitas vezes essa cobrança vinha na ponta da bala. Para entender a raiz desses conflitos todos, a gente precisa olhar para o vácuo de poder que a nova república criou. O Estado simplesmente não chegava no interior do Brasil. E a gente sabe, né, quando a lei não chega, alguma outra força acaba ocupando esse lugar. E essa força tinha nome: coronelismo. O coronel, veja bem, não era um militar de carreira, era o grande fazendeiro, o dono de tudo, que mandava e desmandava na região. Ele era o governo, a polícia, o juiz, tudo numa pessoa só. E como ele mantinha o controle? Com a força dos seus jagunços. Era a lei do mais forte, literalmente. Bom, nesse cenário, é claro que surgiram diferentes estratégias de sobrevivência. A primeira que a gente vai analisar é a mais famosa, talvez, a mais móvel e agressiva, o cangaço. E o rótulo para essa gente veio rápido. A elite intelectual, a imprensa da época, todo mundo pintava os cangaceiros como bárbaros, como gente que era violenta por natureza. Uma explicação bem conveniente, né? Que ignorava completamente as causas reais do problema. Mas quando a gente olha para os fatos, a história é bem outra. O cangaço não nasceu do nada de um desejo por violência. Ele foi consequência direta do colapso da economia da pecuária, das secas terríveis e, claro, do desemprego de milhares de homens que só sabiam fazer uma coisa: sobreviver armados na caatinga. O Estado os abandonou completamente. O cangaço, para muitos, se tornou a única alternativa. E não era uma violência sem propósito, aleatória. Pega o Lampião, por exemplo, a figura mais icônica disso tudo. Ele era um verdadeiro ator político, fazia acordos com coronéis, prestava serviços armados e, o que é mais incrível, tinha uma noção de marketing pessoal. Ele deixava fotógrafos registrarem o bando dele para construir a própria lenda. Era, no fim das contas, um negócio. Agora, nem toda reação foi armada e itinerante como o cangaço. Lá no sertão da Bahia, surgiu uma resposta completamente diferente. Uma tentativa de criar uma sociedade alternativa, um verdadeiro refúgio: Canudos. E a diferença aqui é fundamental. Em vez de ficar vagando e saqueando, o pessoal de Canudos decidiu se fixar num lugar. Eles começaram a trabalhar a terra de forma coletiva, construíram uma comunidade baseada na ajuda mútua, sabe? Bem longe dos impostos abusivos e da opressão dos coronéis. E o projeto deu muito, mas muito certo. Tão certo que aquele pequeno arraial cresceu a ponto de abrigar cerca de 24 mil pessoas. Imagina só! 24 mil pessoas vivendo completamente à margem do sistema oficial. E aí vem a grande pergunta: por que um projeto comunitário, que estava dando certo, se tornou o inimigo número 1 do Brasil? A resposta é que a simples existência de Canudos desafiava os 3 pilares de poder da época. Desafiava a República, porque eles se recusavam a pagar os novos impostos. Desafiava os fazendeiros, porque a mão de obra barata deles estava indo embora para lá. E desafiava a igreja, porque eles praticavam uma fé mais autônoma. Para justificar o massacre que estava por vir, era preciso criar uma narrativa. E essa narrativa veio de intelectuais importantes, como Euclides da Cunha. Na sua obra-prima, Os Sertões, ele primeiro admite, ele reconhece a força incrível daquele povo do sertão. Só que logo em seguida, ele usa o que havia de mais científico na época, que hoje a gente sabe que era puro racismo, para decretar que a mistura de raças os tornava biologicamente inferiores, fracos mentalmente e, por isso, incapazes de entender o progresso. Uma contradição brutal, né? E essa foi a virada de chave. Essa justificativa pseudocientífica transformou o que era uma atrocidade numa espécie de limpeza civilizatória. Para a elite urbana que lia os jornais, o extermínio de Canudos não era um crime. Era uma etapa dolorosa, sim, mas necessária para o Brasil finalmente se modernizar. E o mais trágico de tudo é que esse padrão se repetiu. Pouco tempo depois, lá no sul do país, uma nova guerra estourou. Só que dessa vez o inimigo não eram só os coronéis. Tinha um jogador novo e muito poderoso na área, uma corporação estrangeira. A receita para a Guerra do Contestado foi assustadoramente parecida. Olha só. O governo cedeu uma área de terra gigantesca para uma empresa americana construir uma ferrovia. A empresa expulsou todo mundo que morava lá. Depois, usou e descartou milhares de trabalhadores.
E quando essa gente toda, abandonada, se juntou para tentar sobreviver, o governo usou o mesmo roteiro de Canudos. Chamou todo mundo de fanático e mandou o exército. E a resposta do Estado foi ainda mais longa e violenta. A Guerra do Contestado durou 4 longos anos. 4 anos em que o governo preferiu gastar uma fortuna financiando um massacre contra o próprio povo a criar qualquer tipo de política social ou pensar numa reforma agrária. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição que fica desses conflitos todos? A lição é sobre o poder e o perigo de um rótulo. Bandidos, fanáticos, zelotes. Eram todas etiquetas criadas para desumanizar essas pessoas e, claro, para justificar a violência contra elas. Por trás de cada um desses rótulos, o que existia, na verdade, eram pessoas normais, tomando decisões racionais para sobreviver num país que tinha virado as costas para elas. E isso tudo nos leva a uma última pergunta, uma provocação final. Todo esse caos, essa violência e esse abandono no interior do Brasil, será que foram só uma falha do novo sistema republicano? Ou, considerando que as elites locais lucravam com essa desordem para se manter no poder, será que o caos não era, na verdade, um projeto intencional de poder? Fica aí a reflexão. Olha, a Primeira República do Brasil é um período fascinante. É uma época que prometia um futuro moderno, sabe? Mas que na prática foi construída sobre uma base de muita exclusão. Então, bora mergulhar nessa história para a gente entender as tensões gigantescas entre o ideal e a realidade oligárquica daquele tempo. Para fazer essa análise, a gente vai passar por 4 pontos. Primeiro, vamos ver como era a estrutura política. Depois, a gente olha para um motor da economia. Em seguida, a gente entende a reação social que veio com tudo isso. E, por fim, vamos ver como essa confusão toda redesenhou a capital do Brasil na época. Para a gente entender de verdade a Primeira República, o ponto de partida tem que ser a política, né? Porque foi um sistema pensado e executado por um grupo bem pequeno, uma elite mesmo. E aqui a gente chega num conceito-chave para entender tudo, o tal do liberalismo oligárquico. Parece complicado, mas a ideia é até que simples. Pegaram todo aquele discurso bonito de liberdade e direitos, só que usaram para concentrar o poder na mão de poucos em vez de distribuir. E essa citação da historiadora Maria Efigênia Lages de Rezende, nossa, ela vai direto ao ponto. Ela mostra como a Constituição de 1891, na prática, colocava os interesses de alguns indivíduos acima do bem de todo mundo. E essa exclusão não era só uma ideia, não, era lei. A imensa maioria da população simplesmente não podia votar. Então, na prática, o direito de escolher os governantes era uma coisa para uma elite bem pequenininha mesmo. Ok, já vimos como a política funcionava para poucos. Agora, vamos mudar o foco para a economia, porque essa estrutura toda precisava se sustentar em alguma coisa, né? E essa base era, ao mesmo tempo, muito poderosa e incrivelmente frágil. A narrativa que a elite gostava de contar era que o Brasil tinha uma vocação agrária, sabe? Aquele papo de que o nosso destino era plantar e que o café era o grande rei da economia. Só que a realidade era bem mais complexa. Enquanto a elite só tinha olhos para o café, outra coisa estava acontecendo quase que por debaixo dos panos. Uma explosão industrial. O setor têxtil, por exemplo, teve um crescimento absurdo. Mas, claro, esse motor econômico tinha seus problemas. E que problemas? Essa dependência total do café deixava o Brasil muito vulnerável. Qualquer crise lá fora e o preço despencava aqui. E, para piorar, o país vivia pegando dinheiro emprestado, o que acabou gerando uma dívida gigantesca. E toda essa mudança na economia, com fábricas surgindo por todo lado, não criou só produtos. Criou também um novo ator social, o trabalhador urbano. Mas quem eram essas pessoas? Como é que elas viviam? Pois é, as cidades e as fábricas começaram a encher de gente. Imigrantes, pessoas que antes eram escravizadas, gente que vinha do campo. E todo esse pessoal começou a se juntar, a se organizar e a questionar. Peraí, que república é essa que só beneficia alguns? E a panela de pressão explodiu em 1917. A greve geral foi algo gigantesco que simplesmente parou os centros industriais do país. Imagina só, cerca de 70 mil trabalhadores de braços cruzados. Foi um recado muito claro de que as coisas não estavam bem. E aqui tem um ponto muito legal, que o historiador Cláudio Batalha esclarece. Existia um mito de que os imigrantes, principalmente os italianos, já chegavam aqui prontos, com ideias anarquistas e socialistas. Mas a verdade é que muitos deles não tinham experiência nenhuma com o sindicato. A consciência política foi forjada aqui,
no chão da fábrica, na luta por condições melhores. Beleza, já vimos a política, a economia e a resposta social. Agora, na nossa última parte, vamos ver como toda essa tensão deixou marcas literais na paisagem da capital do país na época, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro daquela época era uma cidade que não parava de crescer, a população explodiu e a elite, olhando para aquilo, pensou: a gente precisa modernizar essa cidade, transformar numa Paris dos trópicos, uma capital civilizada. Só que esse progresso todo tinha um preço, e um preço bem alto, pago por muita gente. Essa campanha de civilização, na verdade, foi também uma campanha para limpar o centro da cidade. Era sobre empurrar a pobreza para longe dos olhos da elite. Todo mundo que não se encaixava nesse novo modelo de cidade virou alvo. E a consequência disso é impressionante de ver. Pensa só, a prefeitura vai lá e derruba um cortiço gigante. Os moradores sentem para onde ir, pegam os restos da madeira, sobem o morro mais próximo e constroem suas novas casas. E aí, nesse ato que nasce a favela como a gente conhece. A divisão social da cidade foi literalmente construída na geografia dela. E o resultado, já no comecinho do século XX, é um Rio completamente dividido. Você tinha o centro chique da elite, as áreas das fábricas com os operários, e essa reorganização forçada acabou criando também os subúrbios, um espaço novo que o grande escritor Lima Barreto descreveu tão bem. Uma cidade partida. No fim, o que a gente percebe é que essa primeira república, cheia de contradições, acabou criando padrões sociais e urbanos que são muito fortes até hoje. E aí fica a pergunta, né? De que maneiras esses ecos, essa briga constante entre o Brasil ideal e o Brasil real, continuam a moldar o país em que a gente vive hoje?